É É, verdade. o maior incentivador dele é o Arthur Lira, né? E, assim, o Congresso, tudo bem que houve algum avanço no sentido de você ter mais parlamentares que são contra o que está posto aí, da reforma administrativa, mas você ainda tem um peso grande de parlamentares que se reelegeram, que já eram a favor da reforma administrativa e que se mantém com a posição deles. E se você hoje tem... O placar hoje não era muito favorável a gente, ele mudou por conta das eleições. As eleições acabaram, né? E, assim, Isso aí. você passa a reforma administrativa, ela vai para o Senado. E aí você vê que o Senado também ele não foi muito favorável, se a gente olhar os aspectos, não vou dizer ideológicos, né, mas da linha política que tomaram a maioria dos senadores que foram eleitos, eles são favoráveis ao governo, que é a favor da reforma administrativa. Então, eu tenho muita preocupação. O servidor está aposentado, ele diz assim, isso não vai me afetar. Mas entenda que uma reforma como essa é uma porta aberta para modificações com relação ao servidor. Você pega e diz assim hoje para a sociedade, a partir de agora, o serviço público ele não vai ser ocupado, o serviço público não será ocupado por servidores com concurso público, e sim por servidores com indicação política. Essa foi o recado bem dado, e isso foi feita, essa propaganda, e a sociedade avançou. O servidor público, que já é servidor, ele apostou nessa aposta, nesse critério. Vamos fazer. Mas o servidor público, principalmente o federal, precisa olhar o seguinte, e isso é preocupante, eu torno a dizer que é preocupante. Hoje, no seu salário, a Constituição diz assim, seu salário, você não pode mexer no seu salário. Gente, o seu salário não pode ser mexido naquilo que é constitucional não se você mexer, que é só o vencimento básico. Só o seu vencimento básico não pode ser tocado. Se o governo disser assim, ele alegar qualquer crise fiscal ou qualquer coisa que ele não diga que assim, não tem condição de arcar com as contas públicas, ele pega e diz assim, então tem que fazer corte de salário de servidor. Ele pode simplesmente chegar lá e mexer naquilo que é variável. A gratificação de desempenho é uma variável. Depois o doutor Thalita e o doutor Rian pode até falar se é constitucional ou não mexer. Entende? Eu acho que não, porque a Constituição diz lá que você, a sua remuneração final como é o seu último provento. Tá, mas parte do seu provento é variável. Então, assim, é uma discussão constitucional, você pode mexer ou não. E aí, quantas coisas a Constituição diz que é para fazer e não foram feitas? Entende? Então, é só isso. Se o governo tem maioria no Congresso, Paulo Guedes pode propor isso e o presidente simplesmente aceitar. Entende? Eu tenho preocupação, porque eu já vi isso em outros países acontecerem. Isso aconteceu na Grécia. Tá? Servidores públicos na Grécia tiveram 40% da sua remuneração reduzida. E eles estão fazendo isso aqui. O servidor está perdendo gradativamente. Então, eu tenho preocupação de que, num determinado momento, o governo alegue uma crise fiscal, que hoje não tem, mas a gente está no momento de eleição. Mas, passando a eleição e o governo se elegendo, ele pode alegar que tem uma crise fiscal. Nada é impossível para mim. Então, tenho só essa preocupação. Eu acho que o servidor tem que ter essa preocupação também, de que ele pode ser afetado, sim. Já estamos sendo afetados, ele pode ser afetado.